sou Wagner Nardi, né? E eu fui um dos fundadores da Fintech Vind, né? Fui o CTO também da Vind por um bom tempo. Vendemos a empresa, né? E depois de um tempo eu fundei outra empresa, que é a Glassdata, né? Uma empresa especializada em detecção de fraudes, né? Então, eu comecei uma empresa em Rails, vendi, estou começando outra em Rails agora, porque eu ainda assim acredito que é a melhor plataforma, o melhor ecossistema para empreender, né? E aqui no painel de hoje, eu vou chamar 3 pessoas aqui, 3 profissionais super competentes, que cada um liderando a tecnologia da sua própria empresa, a equipe de tecnologia da própria empresa. E nós vamos bater um papo aqui, falar sobre a carreira deles, falar um pouco sobre o histórico da empresa, como é que eles escolheram o stack. Tá? Vamos bater um papo aqui bem tranquilo, aqui. Vai ser uma coisa mais light, não vai ter tanto código. Quer dizer, não vai ter código. Tá? Então, vamos conhecer aqui, né, nossos painelistas. Tá? O primeiro deles, diretamente de Florianópolis, ele é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, é empreendedor Endeavor, investidor anjo e cofundador e VP de Engenharia e Produto da R-Station. Por favor, uma salva de... Fiquei super feliz. Eu sou um dos fundadores da RD. A gente trabalha com Rails aí desde o início, né? Vamos falar aí um pouco mais. A RD ela oferece produtos na área de marketing e vendas. Tá? Então estamos falando aí de 50 mil clientes por mês que pagam ali SaaS, né, de forma recorrente. E mais recentemente, né, depois da aquisição da TOTS, a gente tem acelerado aí em outras frentes também. Então viu o pessoal do Shopify aí no início, a gente tem uma parceria com eles, estão fazendo coisas para e-commerce, enfim. Então tem bastante coisa legal aí em andamento, vai ser um prazer aí trocar uma ideia com vocês. E só um ponto, acho que na intro, né, estamos falando aí hoje um time de, né, em torno aí de 400 pessoas, né, em produto e engenharia, né, em diversos produtos, então a complexidade foi ficando maior do que só um produto. Muito bom, obrigado. E o nosso próximo participante aqui, ele tem mais de 15 anos de experiência com Ruby, é autodidata, uma coisa que eu admiro muito, cervejeiro e CTO da CloudWalk. Por favor, Thiago Scaloni. Fala pessoal, tudo bem? Thiago Scaloni. CloudWalk é uma rede global de pagamentos. Nós criamos a Infinity Pay em 2019. Hoje temos mais de 1 milhão de clientes. Faturamos, no ano passado, batemos um lucro de cerca de 108 milhões de reais. E impactamos a vida do nosso cliente com diversos produtos. Não só maquininha de pagamento, mas também diversos outros produtos relacionados a banco. A gente acredita que meios de pagamentos e pagamentos deveriam funcionar sem intermediários, na velocidade da luz, é o que a gente acredita, que a gente faz todo dia com o Ruby. Legal, obrigado. E por último, mas não menos importante, né, ele foi um dos pioneiros do Ruby no Brasil, né, primeiro criador de conteúdo sobre Rails lá em 2005. Acho que tinha gente que nem tinha nascido aqui, 2005 faz tempo, hein? Autor de 2 livros sobre Rails, co-criador do Grok Podcast e cofundador e CTO da Enjoei. Por favor, Carlos Brando. Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde. Acho que o Wagner já falou um pouquinho, então sou CTO, também cuido do time de produto lá no Enjoei. Recentemente a gente também adquiriu o Elo7, então só aumentou meu trabalho aí, né? E agora a Cresci Perdi também, o mundo físico agora também com as lojas do Enjoei. Então, usando o Rails também já há 15 anos lá na plataforma, né? E continua até hoje. São 2,5 milhões de compradores na plataforma, 1 milhão de vendedores ativos, mais de 13 milhões de produtos, tráfego para caramba, request para caramba, e até hoje com Rails também. Então vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Muito bom. Brando, então vamos começar com você já, né? Você, quando começou ali em 2005 com o Ruby, você já tinha uma experiência já em outras linguagens, né? Você já trabalhava com outros frameworks, tal, outro ecossistema. O que te brilhou os olhos ali quando você viu Ruby e Rails pela primeira vez? Cara, essa história, assim, o começo da história com Rails foi engraçado, né? Porque realmente eu trabalhava com C#, então trabalhei já trabalhava na indústria já há um tempo, era desenvolvedor.
E aí, 2005, 2006, o lance era blog, né? Então, se você queria saber alguma coisa sobre tecnologia, a gente lia os blogs da galera, principalmente dos gringos e tal. E aí começou a aparecer isso, né? Ruby on Rails. Não tinha a menor ideia do que era. E aí fui olhar e tal, mas não me chamou muito a atenção. Depois continuei vendo de novo Rails. Estava começando a formar um hype lá fora. Aqui no Brasil ninguém falava disso. E aí eu lembro que eu caí naquele vídeo, não sei se a galera aqui teve contato com isso, aquele famoso vídeo de 5 minutos, Fizzly, né? do David, onde ele fazia um blog em 5 minutos. Aí eu fiquei maluco. Falei, caraca, isso aqui é um... E aí eu comecei a estudar. E aí foi bem interessante quando você falou ali de conteúdo, né? Porque, eu era um garoto, era uma coisa nova, eu já era um programador, mas era uma coisa nova, e eu tinha meu blog, óbvio, como todo mundo na época, e aí eu decidi escrever sobre o que eu estava estudando. Então eu comecei a estudar sozinho, Rails, não tinha muito conteúdo, na época tinha alguma coisinha de Ruby lá do TAC, tinha o Akita, né, que estava também falando um pouco disso, mas não tinha mais ninguém falando disso, né? E aí eu comecei a escrever sobre essa minha jornada aprendendo a linguagem, aprendendo framework, coisa e tal. E foi sozinho, né? Você não... Foi sozinho. Foi sozinho. E aí o que foi legal, né, é que, óbvio, não tinha intenção nenhuma de atingir público nenhum, não era nada intencional, era só algo do momento e tal. Mas quando começou o Brasil, né, aqui dentro do Brasil, as pessoas a falarem desse assunto, e aí acho que a galera estava numa fase que eu já tinha passado. Então aquilo que eu escrevi virou conteúdo para quem estava querendo aprender e tal. E aí foi o que você falou, né? Dali saíram 2 livros, dali saíram... tive muita participação no mundo open source na época. Dali saíram... Primeiro teve o Rails Podcast Brasil, que eu gravava com a Akita, a gente gravou 2 anos seguidos, depois aí a gente, por conta das empresas, parou de fazer, aí veio o Grok com o Rafael e tal, e aí, enfim... Até o Enjoei, que aí consumiu todo o meu tempo, e aí eu não conseguia a gente vai falar daqui a pouco sobre o Enjoei, a história de como começou foi muito, muito legal. Ô, Scaloni, a gente se viu, né, faz pouco tempo, né, 2 semanas a gente se viu no Guru, né, no grupo de usuários de Ruby aqui de São Paulo, e dentro da apresentação ali que o Scaloni fez, ele falou uma frase que me marcou muito, assim, que eu achei muito legal, né? Ele disse que a comunidade foi a minha faculdade, né? Eu queria que você falasse qual foi o impacto da comunidade, principalmente Ruby, na sua formação como profissional, né? Como que isso afetou a forma que você trabalha hoje, a empresa que você está tocando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei muito bonito. Valeu. Cara, como a gente falou, eu não tenho uma educação formal, né, uma faculdade, uma coisa assim. Nada contra, cada um tem o seu caminho, traça a sua vida do jeito que entende. Mas eu sou essa pessoa que autodidata, conheci tecnologia e fui trabalhar na área, e eu vi na comunidade algo diferente, principalmente na comunidade Ruby na época. Eu vi ali pessoas fantásticas que estavam ali discutindo o melhor jeito de fazer as coisas, eu gosto de fazer uma relação muito grande com escolas literárias, onde você tinha momentos ali, regiões onde você discutia arte, técnica e tudo, e você tinha meio que um momento ali da comunidade Ruby onde se discutia isso. E isso foi um espelho para mim, foi onde eu mais aprendi e onde eu mais me espelhei, eu tive muita referência naquela época. E eu gosto de falar justamente isso. Eu não tenho faculdade, minha faculdade foi a comunidade. Inclusive, amigos meus, que eu tenho desde a época do início da comunidade Ruby, é o que eu levo até hoje, padrinho de casamento, tudo. Então, isso é real para mim, e até hoje eu acredito muito nesse processo de comunidade, discussão, tecnologia, tudo. Sim, é legal a gente ver isso porque as barreiras, né, para criar produtos digitais, para empreender mesmo, né, elas não estão necessariamente ligadas à formação, né? Eu também sou um exemplo de uma pessoa que também segui o meu próprio caminho ali em termos de educação, também não consegui concluir, não tive a oportunidade de concluir faculdade, né? Mas estamos aí, né? Então, acho que eu quis fazer essa pergunta justamente para extrair isso, né? O quanto que as comunidades, né, momentos como esse aqui, podem ser ricos para todo mundo, né? E falando de comunidade também, né? Bruno, você foi líder, né, do GUJ de Santa Catarina, né, do grupo de usuários de Java, né, de Santa Catarina. Você foi também Java Champion, né, que é, para quem não sabe, a maior honraria aí, né, dentro do mundo Java, né? E você tem um histórico forte, né, com Java, com comunidade e tal.
queria saber o que fez você também, acho que da mesma forma que eu falei perguntei para o Brando, né? O que te chamou a atenção no ecossistema Rails que talvez no mundo Java não suprisse ali para o que você precisava para essa empreitada empreendedora? Boa, excelente pergunta aí. Meu histórico é de Java, né? Então, durante a faculdade fui introduzido lá aos Fizzly, né? Software livre. Logo, né, comecei a me engajar por comunidade open source, Java, né? Trabalhei em alguns projetos também open source aí, enfim, quem quiser procurar no Google, né, na época. E de fato eu, né, trabalhei com TV digital, celular, desktop, web, tudo em Java, assim. Até o Ginga, participei do projeto lá para implementar né, o padrão brasileiro ali, né? E, bom, eu tinha tentado empreender algumas vezes, todas deram errado, então eu sempre brinco, olha, para dar certo eu não sei, para dar errado, quem quiser dica pode me procurar aí que eu aprendi bastante. E aí, assim, no final de 2010, a gente estava montando a RD, e tinha uma pessoa que trabalhava conosco, que ele estava aprendendo também. E quando eu vi, eu me apaixonei, né, pelo Rails ali. Principalmente, né, algumas coisas. Acho que a parte de teste, eu trabalho com teste desde 2004, né, TDD, enfim, vem daquele ambiente de Extreme Programming e tal. E era muito fácil fazer. E parecia que na comunidade Java tinha algum nível de fricção ainda. Sim, eu acho que o pessoal até fala, né, que a comunidade Ruby aprende a fazer teste antes do Hello World. Então, eu achei aquilo já era a forma certa de fazer, né? E assim, a facilidade também de fazer as coisas, né? Rapidamente criar uma aplicação web. Eu também caí nos vídeos da internet, todo mundo viu aqueles vídeos. E eu acho que eu gostei de ainda duas coisas, né? As gemas, assim, a facilidade que era colocar coisa nova. Sempre tinha alguém fazendo alguma coisa. E os serviços, né? Então, tu deployava, né, num Heroku sem ter que instalar, né, Apache, enfim. E também né, ou buildava lá no Circle, CI, de uma forma muito simples, sem ter que também configurar um monte de XML. Então, quando eu vi aquilo, eu achei incrível assim, a facilidade, a rapidez. E aí foi o ano que eu mudei de emprego para empreender, eu noivei e eu mudei totalmente a minha carreira para alguma coisa que eu não conhecia do zero, né? Então, pivotei a vida inteira e eu acho, olhando para trás, por mais que algumas decisões não tenham sido super conscientes, em termos de linguagem, em termos disso, eu acho que a decisão foi acertada, né? Então, acho que estão falando de 14 anos atrás, acho que foram boas premissas aí. O que você acha que dessas decisões, né? Por que você acredita que Rails talvez brilhou mesmo, assim, por exemplo, você falou muito a questão, né? Pô, vou começar a empreender e tal, né? E ter coisas prontas ali das gens, né? Isso, de fato, ajudou vocês a conseguirem testar, criar um MVP rápido? Isso teve impacto de negócio, né, na vida de vocês ali no comecinho? Sim, eu acho que são dois pontos que eu acho que eram importantes, né? O primeiro é gerar valor, né? Então, eu via que a gente conseguia gerar valor, né? Na época até se falava, né? Tu consegue entregar o negócio do dia e ir embora para casa, né? Não tem que ficar lá, né, de uma forma super simples. Então, dava para gerar valor de forma simples, né, com tudo isso. E a outra, desde o dia zero da RD, o princípio assim de ter teste, né, por mais que todo mundo, assim, as empresas têm um monte de coisa para evoluir, um monte de desafio, mas era algo que a gente não abria mão, né, de ter teste automatizado, de fazer TDD, de ter switch. Então, eu acho que são duas coisas que o framework entregou muito, né? A gente chegou a fazer serviço em outros, Sinatra, etc., mas sempre com o core ali do Rails. Então, entendi. Muito bom, muito bom. O Brando, agora falando um pouco do começo ali da Enjoei, né? Pelo que eu sei da história, né, a Enjoei era um blog em WordPress, né, em PHP. Exato. E aí você conheceu, né, os fundadores ali que estavam com aquele projeto na mão, né, em WordPress. Você foi convidado, né, para assumir essa missão, né? Rails foi sua primeira opção para isso ou você avaliou outras coisas, pensou? Como é que foi esse processo de decisão ali naquele momento? Foi a primeira opção. Eu já trabalhava com Rails, então antes do Enjoei, inclusive eu trabalhei junto com o Scaloni, né? Então eu já era CTO na empresa que veio, né, que é antes da empresa que o Scaloni hoje tá, e já trabalhava com Rails e tal.
E aí, na época, eu estava nesse momento de transição, né? Até tem uma história legal para contar sobre isso, assim, porque eu estava nessa fase de transição, estava saindo, né, da empresa. Eu tinha na minha mente ali, eu ia tirar um sabático, então eu já estava planejando uma viagem ali de fazer um mochilão de 30 dias e tal. Um dia meu telefone tocou. E aí era o Thier, né, que é um dos cofundadores, e ele tinha exatamente isso. Eles tinham um blog WordPress. E era muito engraçado, assim, porque eles conseguiram captar um dinheiro anjo com uma coisa que, se a gente fosse olhar para os termos de hoje, basicamente era um blog, eles postavam os produtos, publicavam o produto. Tem gente que levanta dinheiro com PowerPoint, né? Então, se vocês levantaram o WordPress, tá bom já. E aí, se você quisesse comprar um produto, você tinha que mandar um e-mail, tinha um e-mail, quero comprar@enjoei.com.br, você mandava o e-mail e dizia, quero esse produto. Aí alguém lá gerava um boleto, mandava o e-mail, você pagava o boleto, mandava o recibo, a pessoa te mandava o produto. Era assim, né? E aí, com isso, eles levantaram ali um capital de investimento anjo. E aí ele me ligou, e o motivo, eu acho que é legal citar isso, né? O motivo que ele me ligou foi porque eu era muito ativo na comunidade, estava em eventos, conhecia pessoas e tal, e ele estava procurando alguém, e aí, por alguma razão, chegou em mim. Né? E aí ele me ligou, nunca tinha ouvido falar daquele cara na vida, também não me conhecia, tal, e ele me contou, fez o pitch ali, falou, a gente tem isso, a ideia é essa, era um casal, né? Eles estavam com essa ideia e tal, e eu topei na hora. Só que tinha um porém. Falei, cara, é o seguinte, eu estou saindo da empresa que eu tenho aí uma janela de 30 dias, e aí eu vou fazer um mochilão e vou ficar fora, sem celular, sem nada. E aí ele falou, tudo bem, desde que você suba tudo em 30 dias. E aí, cara, aconteceu isso. Eu peguei esse blog, e aí eu, Rails New, enjoei, e aí fiz todo o fluxo. Eu mais um designer, fiz todo o fluxo de home, busca, cadastro de produto, checkout, cartão de crédito, boleto, não tinha Pix na época, enfim. Fiz um sistema de admin interno para poder, né, gerir as vendas e tal, geração de etiqueta, tudo em 30 dias. Entreguei, subimos em produção, peguei minha mochila e fui. O Scaloni que ficou cuidando, não sei se você lembra disso. O Scaloni, na época, ficou cuidando para mim nesses 30 dias. Inclusive, esse dia eu estava olhando, tem um commit teu lá no Enjoei até hoje, de algum bug que ele resolveu nesses 30 dias aí. 2 trabalhos, ao menos. Cara, foi. Então, assim, literalmente, a gente fez um produto inteiro, uma pessoa só, em 30 dias, eu sozinho, mais um designer. E rolou, cara. E assim, é óbvio que já mudou muita coisa lá para cá. Mas a fundação ali, todos os bugs que eu criei ali naqueles 30 dias estão lá até hoje. Sim, e é legal porque o David fala, né? Ele teve um artigo há pouco tempo falando, né, que Rails é o One Person Framework, né? Tipo, não que necessariamente tenha sido saudável você fazer isso em 30 dias, tal, né? Mas é possível, né? Acho que a ideia é que o framework seja capaz, né? Uma pessoa seja capaz de dominar desde ali do front-end, do back-end, né, até o deploy, né? Que seja conciso, né, e consistente a esse ponto, né? E na época, eu acho, assim, naquela época não seria possível fazer com outra tecnologia. Naquela época. Hoje eu acho que a gente já evoluiu e tem o próprio Rails como framework, que ainda é mais robusto, na minha opinião, mas naquela época já era bom o suficiente para te conseguir chegar nesse nível sozinho, né? Sim, nossa, muito legal. Antes de ir para a próxima pergunta, eu só vou dar um recado. Daqui a pouquinho a gente vai jogar um cubo aqui, né, para vocês poderem fazer perguntas aqui para o pessoal, né? É um cubo de espuma, né, pelo que parece, e a gente vai arremessar e pode cair em qualquer pessoa. Então, todos vocês pensem, tá, em perguntas para fazer, que pode ser que caia no colo, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa dinâmica aí. Bom, vamos lá. Só um comentário. Essa parte do Rails, One Person Framework, é bem interessante, assim, mas eu acho que ele tem um nível de maturidade que você consegue evoluir um produto muito bem. Não é aquele toy project que você vai jogar fora. Você consegue evoluir para um produto e ter ali uma raiz, um core bem interessante. Isso que é muito massa. Sim. E falando, né, nessa coisa de produto, né, vocês lá na CloudWalker, vocês tiveram um case muito legal, né, com o MRuby, não sei se vocês conhecem, né? Quem conhece MRuby aqui, levanta a mão. Olha só, tem bastante gente. Queria que você explicasse, né, o que é o MRuby e onde vocês usaram ele, né? Porque eu acho que isso é um dos cases mais legais assim de Ruby mesmo que eu já ouvi falar. O MRuby para a gente, bom, Ruby, né? A ideia é que eu queria trazer a mesma velocidade de iteração e desenvolvimento de produto que eu tinha na web. Eu queria ter. Acho que um contexto importante, né, é que vocês estavam criando software para maquininhas de pagamento, né? Acho que isso. Exato. Então
código queria rodar ali naquela maquininha que você passa o cartão, né? E aí vocês tinham algumas opções na época, mas decidiram ir para o mRuby. Né? Eu queria ter essa mesma velocidade de iteração e desenvolvimento que eu tenho no Rails Web, eu queria ter na maquininha, que é um POSIX ali, em geral. Agora já tem algumas versões com Android, que é bem interessante também, mas eu queria ter aquela mesma velocidade de iteração, colocar as coisas rápido em produção, tudo. E mRuby surgiu como uma ideia para a gente fazer isso e passar uma transação financeira ali, porque o mRuby é uma implementação de Ruby muito leve, e você consegue, com ela ali, trabalhar com ela como um ferramental para compilar só o que você realmente precisar. Não quero UI, não quero controlar mais nada, só ter o core do Ruby e, sei lá, fazer um bind para fazer uma comunicação TCP, ou então um bind para fazer uma comunicação com a impressora. Você consegue fazer isso de maneira muito simples, compilar tudo, jogar tudo no runtime, sei lá, eu rodar um negócio com pouquíssimos kbytes até megabytes, dependendo ali. E para a gente foi uma solução interessante. mRuby é experimental até hoje, mas muito naquela ideia de um movimento hacker, assim, de querer hackear as coisas no ar e vamos lá e vamos estourar alguns foguetes. A gente colocou o mRuby em produção, rodando transação financeira para, acho que, se não me engano, mais de 100 mil máquinas aí. Você tem noção de quantos bilhões de reais esse... Não, alguns bilhões de reais. Eu acho que ninguém utilizou mRuby em produção. Só a gente. Vocês impressionaram, né, o pessoal do mRuby, né? A gente chegou eu cheguei a ir para o CAIG 2 vezes, falar do mRuby, do case, foi bem legal. Um parênteses, né? O Ruby CAIG é o evento, né, sobre Ruby no Japão, né? E vocês foram convidados a apresentar esse case lá, né? Foi muito bom, foi legal. Toda essa parte de hackear, colocar as coisas no ar, entrar realmente no internos ali de Ruby, do runtime e do mRuby principalmente, acho que foi bem interessante. E durante um bom tempo a gente tinha essa velocidade, colocar código no ar e tudo, muito rápido, tudo. Isso foi o cerne, assim. Mas experimental até hoje, muito memory leak. A gente tinha lá, mais ou menos, depois de 120 transações, a gente tinha que reiniciar ele. Acontecia isso, algumas estruturas ali começavam a vazar, a memória começava a crescer, e tem um black box rodando ali, e a gente queria rodar. Mas foi um período bem legal ali, no 2014, mais ou menos, mais de 100 mil máquinas rodando o Ruby ali, nessa velocidade e tudo. Em algum momento vocês decidiram que não fazia mais sentido ali. Não fazia mais sentido, muito... acho que o hardware ficou muito barato, o pessoal começou a subir Android, e Android é um ambiente muito mais maduro hoje. Então, a gente decidiu migrar tudo para Android, e já tem um ferramental muito melhor até, né, hoje, assim. Então, a gente acabou fazendo isso. Mas, na época, foi muito bom. Sim. Obrigado. Só isso. Imagino que o aprendizado deve ter sido fantástico. Incomparável. A gente teve que subir em MIPS também, foi desafiador. Sim. Vamos uma pergunta, então, do pessoal? Você me ajuda aí, Sidão? Só pedir para o pessoal levantar a mão aí e tentar arremessar aí. Alguém tem que fazer alguma pergunta? Eu achei que a gente ia jogar e ia cair na mão de alguém, não é isso? O cara me sacaneou. Vai lá. Taca lá, mano. Nossa! Será que está funcionando? Oi. Funciona. Então, no começo da minha carreira, eu trabalhei como desenvolvedor e depois eu migrei para a área de produtos. E hoje em dia eu penso bastante em migrar e criar uma startup, desenvolver uma ideia e liderar principalmente o foco tecnológico dessa ideia. Eu tenho a ideia de como se criar esse produto, sobre como desenvolver, mas a partir do momento que ele está criado e desenvolvido, eu não tenho muita ideia de como eu consigo transformar de um produto para uma empresa, entende? Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma dica, se vocês têm algum relato que vocês podem contar, justamente sobre esse primeiro passo de, beleza, eu tenho alguma coisa pronta agora, o que eu faço? Boa, legal. Tá desligado, né? Se quiser vai fazer barulho, vamos jogar. Acho que a gente não precisa do cubo, né? Obrigado. Posso tentar responder aqui? Uma excelente pergunta, né? Acho que talvez tenha mais pessoas nessa sala querendo empreender ou construir algo, né? E
Assim, eu acho que tem vários desafios, né, a jornada aí de empreender, né? Mas talvez nesse início é realmente construir algo que gera valor, né? E quando eu digo gerar valor, né, para o teu cliente, tu conseguir capturar valor com isso, cobrar, né? É isso que vai fazer, né, tu crescer e escalar. Então, tem bastante conteúdo aí, se procurar um pouco o product market fit, né? Como é que tu faz o produto para um determinado, né, fit ali de cliente e depois go to market fit, como é que continua isso escalando. Então, eu diria assim, tendo um produto bom que gera valor, tu vai acabar sendo dragado por uma empresa, né? Vai começar a acelerar e tu vai ter outros problemas de como escalar uma empresa, como estruturar, né, operação, como contratar pessoas, enfim, por aí vai, né? Eu acredito que Tu tá nessa fase, né? Tu pode montar de novo. Tô criando um produto novo, né? Uma empresa junto. Acredito que assim, o principal é o produto, né? A partir do momento que você tem o produto, você entende que ele gera valor, você consegue demonstrar isso para outras pessoas, né? A questão de tornar isso uma empresa, você vai conseguir ajuda para fazer, né? Seja através de instituições que podem ajudar aí, por exemplo, eu até citei, né, o caso o Bruno, né, empreendedor Endeavor, a Endeavor faz esse trabalho, a Atitude faz esse trabalho, várias outras organizações podem ajudar nisso, né? Fundos de investimento também, né? Então, foca no produto, assim, foca em como você conseguiria extrair valor dele, e aí, para tornar isso uma empresa, você pode contar com a ajuda de bastante gente. Acho que seria uma possibilidade. Até não tem, na internet tem várias formas de definir product market fit, né? Mas eu ainda gosto a conseguir cobrar é uma boa, né? Sim. Porque só dizer que é legal não é suficiente, né? Exato. Aproveitando até, Bruno, a RD cresceu absurdamente desde aquele primeiro momento ali que você escolheu o Rails, né? Acho que só por isso já prova que Rails escala, né? Pelo menos nesse caso, né? É o meme, né? Mas assim, não escala só deixar lá funcionando, ele sozinho não escala. Eu queria saber o que vocês tiveram que modificar, criar em termos de arquitetura ao longo desses anos. Aí pensando não só em sistemas, mas em equipes, processos, né? Como é que Rails conseguiu sair ali do MVP para o estágio que vocês estão hoje, né? De uma empresa ali com milhares de clientes? Não, legal, até eu tinha pedido ali, o meu time está ali, né? Eles que também ajudam a escalar, tem pessoas aqui da RD também. Boa. E aí até o André me atualizou alguns números, né? Então, estamos falando aí de 600 mil linhas, né, de código. De manhã falaram, né, comparando ali, né, mais 2 bilhões de e-mails disparados por mês, que gera tantos eventos também internamente para ser processados e por aí vai. A gente também viveu aquele medo, né, do Rails não escalar, mas eu entendo também que é muito mais aplicação e arquitetura, né, banco, né, como tu enxerga a aplicação, como está estruturado, do que necessariamente o framework, né? E ao longo da RD a gente reescreveu muita coisa, está reescrevendo ainda, né? Então, eu acho que conseguir instrumentar, metrificar, conseguir projetar o que vai ser e identificar quais são os gargalos é super importante, né? Então, contando aqui, eu acho que só um exemplo aqui, tá bem lá no início, né? Esse mesmo disparador de e-mail, ele tinha problemas para disparar para centenas de mil, né? A ponto de, imaginem, tu mandar estou entrando na live e chegar meia hora depois da live, né? Então isso era um problema grave, né? Então quantas vezes a gente já não reescreveu muitas dessas coisas, né? Então acho que esse é o principal, assim, essa capacidade de mudar enfim, de adequar o negócio para isso. Tá? Nesse crescimento, né, é natural que a empresa vai crescendo, você não consegue manter o seu stack homogêneo, né? Vocês adotaram outras linguagens para outras ferramentas, para alguma coisa, ou vocês usam Ruby para tudo lá? Assim, uma coisa que a gente aprendeu, você não gosta cada time escolhe o que vai fazer, sabe? Que eu vejo algumas empresas assim. Eu acho bem ineficiente, na verdade. Eu acho que tu tem que ter um padrão para engenharia, e aí a engenharia não é só codar, né? Tu vai construir um monte de ferramenta em cima daquilo, para dar produtividade, né? Deploy, de testar, enfim. Então, a gente tem as nossas definições do que é a stack hoje. Tá? O que acontece? A gente fez algumas aquisições por estratégia da empresa para acelerar, seja porque estamos trazendo um produto novo, um negócio novo, estamos trazendo pessoas empreendedoras, enfim. E aí é inevitável que tu vai ter um ambiente mais heterogêneo, né?
Então, tu tem dois caminhos, não querer aquilo ou lidar com aquilo. Só que não querer aquilo, às vezes, é um risco de negócio, né? Tu vai, então vamos construir tudo aqui em casa, será que dá? Será que dá para contratar nessa velocidade? Será que eu consigo fazer? Mas ali está vindo gente que sabe muito daquilo, né? Então, a gente acabou indo por esse caminho e hoje a gente tem eu diria que a maioria é Ruby on Rails, que é o core, né? Então, né, dos nossos produtos de marketing, de CRM, mas com algumas aquisições a gente hoje tem um ambiente mais heterogêneo. E aí, quando eu falo isso, tem graus de maturidades diferentes. Então, tem áreas, né, da nossa stack que tem muita coisa feita e construída em cima e que é muito mais fácil de desenvolver com todos os desafios que, né, com todos os desafios que engloba aquilo ali. E tem outras áreas que, às vezes, estão num nível de maturidade até anterior, que é como se fosse uma startup mais atrás, assim, e vai ter que ser construído. Na medida do possível, a gente vem tentando padronizar algumas coisas, então, leva para o time de operações as operações, né? O time de Developer Experience, cara, tentar olhar across algumas coisas. Então, a gente vem tentando isso, mas, assim, é um desafio, né? Não acontece no dia seguinte, né? Hoje eu tendo a ver a coisa como muito mais uma escalada e um caminhar do que uma necessidade urgente de ter que, no dia seguinte, fazer tudo, né? Então, acho que tu tem que conseguir avançar, né? Sim, sim. Ô, Brando, você também passou por aquisição recentemente, né? Vocês adquiriram Elo7, que é um stack Java, né? Como é que está sendo a incorporação, a questão da cultura das equipes? Como é que tem sido isso? Difícil. É engraçado porque assim a Elo7 ela tem mais ou menos a mesma idade do Enjoei. Eles foram fundados ali quase na mesma época. E parece que, não sei se foi de propósito, mas eles escolheram o inverso do Enjoei, né? A gente usa Postgres, eles usam MySQL, a gente usa Elasticsearch. Tudo diferente. Eles usam Solr, a gente usa Ruby, eles usam Java, né? E acho que tem, assim, eu acho que tem uma questão de tecnologia, mas, bom, aqui todo mundo é programador, a gente sabe disso, né? Quando você fala de linguagem, você fala de cultura também. Acho que um pouco até do que a gente falou aqui sobre por que Ruby. Para a maioria de nós aqui, estava muito relacionado a uma contracultura na época, essa é a verdade, né? A gente queria fazer uma parada diferente, então tinha uma cabeça. E a galera do Java era uma outra galera já enterprise, né? Então era um outro jeito de pensar, é um outro jeito de trabalhar, um outro jeito de ver software e tal. Então acho que tem um desafio aí quando nessa aquisição, né? Em colocar esses times para trabalhar em conjunto. Mas um principal desafio também de mudar a cultura, né? E eu acho que assim, e não é simplesmente vamos colocar então a cultura do Enjoei lá dentro do Elo7. Não, calma aí, tem muita coisa legal aqui. Como é que a gente traz o que é legal e ao mesmo tempo passa o que é muito bom que a gente também desenvolveu aqui dentro? E eu acho que assim, aí aproveitando até o gancho sobre a questão de stack, né? Nós somos uma aplicação Rails. Né, e muita coisa desenvolvida em cima disso no decorrer do tempo, com times pequenos. A gente era uma startup, a gente também tinha recursos super limitados e pouca gente. E durante muitos anos foi isso. Né? Então, durante muitos anos era eu e mais um pouquinho de pessoas ali e tal. E depois a coisa começa a crescer. Né? E aí a gente descobre que assim, Rails ainda é eficiente, Ruby ainda é uma linguagem maravilhosa e gostosa de se trabalhar, e tem essa questão da cultura, da contracultura e tal, mas ela costuma, depois de um tempo, cobrar um pouco desse preço, né? Porque quando você escala demais, nos padrões que a gente já tem, começa a ficar caro demais. Né? Você tem, para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que carregar todo um pacote de coisas que o Rails te dá de graça, mas ele te cobra depois no consumo de memória, né, no consumo de CPU que você vai ter e tal. Então, a gente já vinha no Enjoei há um tempo, trazendo um pouco, por exemplo, de Golang para algumas áreas específicas onde a gente tinha muito throughput, onde a gente precisava ter, né, um footprint de memória menor, etc. E tal. E aí, quando veio o Elo7, acho que ali foi onde a gente se ancorou. Né? Então, a gente precisa trazer as coisas para um mesmo lugar. Mas até como contexto, né? Por mais que a gente hoje tenha uma stack mais complicada, porque tem um monte de linguagem, tem um monte de sistemas, tem um monte de legado e tal, a gente está agora fazendo, né, já é pública essa informação, eu tenho que sempre tomar cuidado com o que eu vou falar do Enjoei, porque agora... Mas, enfim, mas a gente vai lançar a loja física, né? A gente está lançando a gente comprou também a Cresci Perdi recentemente, e aí já tem todo um ecossistema de loja física, mas a gente está lançando as lojas do Enjoei, inclusive dia 18 agora é o dia do lançamento oficial, né? E a gente começou a fazer todo um sistema de franquia. Então, a gente tinha que fazer todo um sistema para gestão de loja física, com integração com online, pagamento, cadastro, negociação, tudo. E aí, faz em quê?
né? Já que eu tenho um monte de coisa, eu tenho Go, tenho Java, tenho Ruby, e aí? Assim, não tem nem o que pensar sobre isso, né? Impensável, né? Eu não tenho nem o que pensar. Foi um sistema inteiro feito em Rails. Então, foi até divertido, porque, de novo, a gente fez lá um Rails New franquia, sabe? E aí começou um novo projeto. Tal. E foi isso que tornou capaz a gente, com um time também pequeno, conseguir desenvolver um sistema super robusto, num tempo recorde, de novo, para colocar uma rede de lojas agora que começa a operar, rodando um sistema Rails também. Sim, é legal ver, né, que pessoas experientes que já criaram empresas, produtos, né, por décadas, quando lidam novamente com a decisão de criar um novo projeto, pô, Rails New de novo, né? Então isso prova, né, que pô, é um ecossistema forte, né, para construir coisas, testar hipóteses, né? Muito legal. Scaloni, você disse, cara, agora há pouco, né, que vocês migraram para o Android, né? Abandonaram ali o mRuby e migraram para o Android, né? Mas e o resto do stack, né, do back-end e tal? Eles envelheceram bem? Quer dizer, não digo envelheceram no sentido pejorativo, tá? Tudo que a gente cria automaticamente já começa a... Se está dando dinheiro, já vira legado, né? Mas eu queria saber como é que o resto do stack, né? Porque também é Ruby, Rails, né? Como é que isso tem sido, né? A manutenção, tem escalado bem, né? Sim. Essa questão da stack é complexa, assim. Inevitavelmente vão surgir outras tecnologias e eu sei que eu entendo que você tem uma sua opinião em relação a não ter um ambiente tão heterogêneo assim, mas é bom ter experimentos, coisas acontecendo ali, que senão a gente acaba se tornando, como a gente via, tem um dinossauro tal, é inevitável, a gente vai se tornar um dinossauro se você não iterar, andar mais rápido e fazer. E eu acho que isso é a base um pouco da nossa cultura, né? A gente fala muito que não existe vantagem competitiva nenhuma, sim, a não ser iterar, andar mais rápido. Você pode nem tem market share, não tem lucratividade, o que for. O ponto é quão rápido você consegue iterar para entregar valor, para ir mais rápido. E se você deixa muito fechado a stack, as coisas, beleza, pode estar funcionando agora, lá na frente talvez não esteja, e aí você está segurando uma inovação que pode acontecer, alguma coisa assim. E a gente tem um ambiente hoje um pouco mais solto em algumas coisas, a gente evoluiu baseado nas necessidades, então, Ruby, Rails, para a maioria das coisas, prototipar, fazer coisas rápidas, que nem o case do Brando aqui, é fantástico. PCI funciona muito bem. Nosso ambiente é regulado, então tem várias questões que o Ruby ajuda muito. Mas a gente tem umas outras soluções com outras tecnologias. Ultimamente a gente tem utilizado muito o Rust, tem uns 2 ou 3 anos que a gente está com algumas soluções em Rust funcionando. Tem utilizado o Rust para partes de protocolo binário, comunicação com as bandeiras, alta concorrência. Tem sido soluções muito legais que a gente tem colocado. Você tem um propósito bem definido ali, funciona muito bem o Rust. Só que a questão é a produtividade. A produtividade no Rust não é tão boa, porém, para aquela função ali, ele vai funcionar muito bem. E o ambiente ele foi mudando, né? Então, a gente tem Ruby de um lado, Rust do outro. No final, a gente acabou encontrando o Go ali também, que tem, eu vou ter um desempenho, uma performance bem similar ali perto do Rust, e vou ter uma produtividade muito similar do Ruby. Então, a gente também criou coisas e tem bastante coisa em Go ali, principalmente na área de banco, na gente assim. E o ambiente hoje ele é um pouco isso, né? Eu gosto de falar que eu gosto de ver gente nova fazendo experimento e coisas lá. Eu sei que tem um trade-off. Alguém vai ter que dar manutenção nisso, alguém vai ter um problema disso aí, mas aí a gente pode estar interrompendo alguma inovação, alguma solução nova, algum Ruby que está acontecendo lá. E, de novo, iterar rápido, fazer rápido, é um dos nossos mantras. Assim. Acho que é isso. Muito bom. Eu trabalhei na época com Scala, e eu lembro que dessa época a gente estava junto ainda, a gente desenvolveu um sistema para o Transbank, lembra disso? Lembro. E a gente desenvolveu na época, isso 15 anos atrás? 2010, em Erlang, em Ruby, em Riak. Riak é um chave-valor que garante persistência, na época experimental também, a gente gosta de coisa experimental. E a gente desenvolveu o sistema 3 ou 4 vezes e escolheu qual que ficou melhor, né? E nem lembro qual que ficou no ar depois, no final. Mas... Foi o Riak com o Erlang, mas tinha Rails ali, muito com o banco Postgres também funcionando. Mas foi bem legal, um Erlang puro rodando dentro do Riak. Mas é cultura, né? Pelo visto, desde sempre ter essa variedade, né? Sim. É importante
fomentar isso, né? Ter esse ambiente hacker, onde você vai estar olhando o que é mais interessante aqui, vamos utilizar isso, experimentos, iterar. Isso tem que estar no dia a dia, na minha visão. Sim, muito bom. Vamos fazer mais uma pergunta do público? Alguém? Vamos lá, Sidão, você consegue. Ó, foi melhor, foi melhor. Parabéns. Por favor, se apresente, tá? E fale sua pergunta, por favor. Fala aqui. Ah, tá, Isso. sim. Meu nome é Matias, eu sou engenheiro de software numa empresa chamada Tropic. E uma pergunta para o pessoal aí de baixo. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando para uma empresa estrangeira. Existem certos benefícios quanto a isso, principalmente a remuneração. Como é que vocês enxergam o mercado hoje nesse sentido? Está fácil de contratar talentos ou pessoas mais sênior? O salário está meio desregulado do mercado brasileiro. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Se isso está sendo difícil, se vocês acham que isso vai mudar, se isso é temporário, como é que vocês enxergam isso? Difícil Assim, pra fácil, cacete. nunca foi fácil contratar, né? Não é agora que tá mais difícil, nunca foi fácil, né? Então, nunca foi fácil contratar. Gente boa sempre foi difícil de contratar. Ponto. Na verdade, gente boa eu acho que é difícil de existir. Né? Mas aí o que define gente boa? Né? Eu acho muito legal, assim, porque do que a gente conhece aqui, é muito mais sobre a cabeça do desenvolvedor do que sobre a habilidade em si. Eu lembro que quantas e quantas vezes eu repeti isso para o meu time, às vezes que estava entrevistando, a galera que estava aprendendo ali, começando a entrevistar. Eu não contrato pela habilidade que o cara tem. Eu contrato pela postura que a pessoa tem. Eu vou dar um exemplo que eu nunca esqueci. Teve uma vez eu fui entrevistar uma pessoa para uma vaga de estágio. E, eu fui entrevistar e tal. E aí eu lembro que foi uma conversa muito rápida inicial. Eu conhecia essa pessoa. E aí a pessoa estava aprendendo na faculdade, sei lá, Java, tanto faz. E aí eu falei, pô, aqui é Ruby. E aí, legal, tá, então a nossa entrevista é tal dia e tal. E aí, quando chegou no dia da entrevista, eu perguntei, e aí, o que você sabe de Ruby? Aí a pessoa falou, nada. Aí, óbvio que eu não contratei essa pessoa, porque, caramba, você quer trabalhar numa empresa com a tecnologia X. Você nos deu o trabalho de ir no Google pesquisar o que é isso, e você está fazendo entrevista. Então, é sobre isso. Né? Então, eu tenho pessoas que a gente contratou que não entendiam nada de Rails, e são programadores bizarros, assim, pessoas excepcionais, mas eu sei que aquele cara ia aprender porque é uma pessoa apaixonada, uma pessoa e depois você vê que essa pessoa não é apaixonada só sobre no que diz respeito ao desenvolvimento. Ela vai ser apaixonada na hora que ela virar um líder, ela vai ser apaixonada se ela tiver que trabalhar com produto, ela vai ser apaixonada em qualquer coisa que ela fizer. Né? Isso eu acho que é o difícil. Né? Mas vou te interromper um pouco, mas tirando essa questão de paixão de lado, ele falou de grana, né? Qual é o impacto na vida de vocês ali no RH na hora de fazer a folha e tal? Essa questão da contratação remota, exterior e tudo mais. Não, eu acho que assim, existem talentos no Brasil, muitas pessoas talentosas, mas é fato. Não dá para competir com uma empresa que vem de fora que está pagando em dólar. Não dá. Então, assim, se é muito bom, você quer dinheiro, cara, é isso. Quando acontece, isso acontece, né? Lá na empresa, quantas vezes eu já tive um papo com algum desenvolvedor, às vezes uma pessoa muito querida, a pessoa simplesmente me chega, olha, recebi uma oferta, vou ganhar X. Eu digo, parabéns. É isso. Né? Parabéns. Mas é verdade, é isso. Né? Se é pela grana e tal. Assim como já aconteceu, quantas vezes já aconteceu, né? Desenvolvedores maravilhosos que estavam com a gente há anos, a pessoa fala, pô, é o seguinte, recebi uma proposta e vão me bancar um visto, eu vou morar lá nos Estados Unidos, vou morar... Cara, não tem como dar isso para a pessoa. Se é isso que ela quer... Pô, assim como, às vezes, tem pessoas que saem daqui para empreender, saem dentro do joelho. Pô, eu fui chamado para ser sócio. Parabéns. Né? É sobre isso. Então, questão salarial, cara, não dá. Acho que assim, não dá para competir. Ponto. Né? O que dá para oferecer? Dá para oferecer outras coisas, que eu acho que, às vezes, é possível lá fora, total, mas assim, é possível, talvez, num ambiente em que a pessoa decida ir morar fora, se envolver. Dentro do Enjoei, o que a gente consegue trazer é esse crescimento de carreira. Né? Então, eu consigo sentar, desenhar um plano de carreira, de crescimento, de potencial, que aí, de repente, se a pessoa tem essa intenção, ali dentro vai ser mais facilitado do que, talvez, trabalhar num time remoto, numa empresa gringa que tem 2.000, 3.000 devs, que ele vai ser só mais um ali no meio. Aqui, ele ainda consegue se destacar pelo tamanho, pelo volume e tal. Mas é isso. Mas, assim, salário,
Boa sorte, parabéns, né? E é isso, não tem muito o que fazer. Beleza, cara, muito obrigado. A gente vai já finalizando aqui, né? Há tempo da gente fazer uma última rodadinha aqui. Eu queria só perguntar para vocês, né? Imagino que tem aqui na nossa plateia aqui pessoas que estão, né, pensando, né, poxa, né, gostaria de empreender, tenho uma ideia de produto, né? Só que talvez às vezes falta um empurrãozinho, alguma coisa, né? O que vocês, né, já como aí, empreendedores experientes, né, e décadas de experiência com aplicações de redes, o que vocês dariam de dica, talvez, para essas pessoas que estão pensando isso aqui? Bom, acho que vocês falaram um pouco na pergunta do rapaz lá, mas eu acho que para mim o ponto principal é o cliente. É o cliente em primeiro lugar, ser ir atrás. Eu acho que eu evolui muito como profissional, eu evolui muito o produto quando eu fui com a maquininha, ver o meu cliente utilizar, fui atrás do cliente, entender o que ele queria, eu lá com o computador do lado, ele passando a transação financeira na minha frente assim. Isso faz toda a diferença. Sem ver o cliente utilizar, ir atrás do cliente, focar no cliente, isso para mim é a principal coisa que você tem que colocar na sua cabeça quando for empreender ou criar qualquer produto ou empresa. Bom, a dica que eu daria aqui, a dica que eu daria é, bom, provavelmente todo mundo aqui tem muita tecnologia, né? Cada um no seu estágio, enfim. Eu acho que vale a pena aprender mais sobre negócio também. Então, hoje, o meu dia a dia é muito executivo, negócios, produtos. E eu vejo que nas primeiras empresas que eu falhei miseravelmente, eu só entendia de tecnologia, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, eu faço parte da Endeavor, né, que é uma ONG de empreendedorismo. Então, endeavor.org.br tem bastante coisa lá de negócio, de empreendedorismo. Então, sugiro dar uma olhada. E às vezes eu estou do outro lado com pessoas de negócio procurando jeito de tecnologia. Então, como é que dá esse match aí com quem quer, né, montar um negócio? Então, estejam dispostos a também sair da zona daqui, né, e buscar em outros fóruns aí também. Eu não vou repetir a mesma coisa, eu acho que buscar ajuda é fundamental. Sozinho é muito difícil. Mas eu gostaria, eu sei que nem todo mundo aqui também está empreendendo, mas desenvolver é empreender, né? Então, qual é a melhor qualidade como desenvolvedor? O que vai fazer você crescer muito rápido e se tornar mais competente, mais valioso para a companhia? É se você entender o negócio. Então, qualquer empresa que você trabalha, não importa, né? Se pergunta, como é que a minha empresa ganha dinheiro? Como é que ela faz? A maioria das pessoas não sabe, trabalha, eu desenvolvo software, eu entrego, mas eu não entendo como que, no final do mês, o dinheiro cai. Então, se você entender isso, você vai ser um desenvolvedor melhor, você vai ser um programador melhor, e talvez seja o primeiro passo para você começar a criar suas ideias e pensar em como você pode, talvez, começar por conta própria a empreender. E aí sim, procura ajuda. Eu acho que a melhor opção é essa, né? Pergunte, tem pessoas muito competentes que podem dar o caminho das pedras, né? O Endeavor é um dos exemplos, mas tem, enfim, muitos outros também que podem auxiliar e dar o direcional. Mas assim, começa dentro da empresa que você está hoje, no trabalho que você está hoje, entender como que funciona, o porquê como que a empresa ela gira. Isso daí faz parte, assim, isso vai mesmo que você não empreenda, você vai ser um programador melhor e mais importante dentro da companhia. Perfeito, perfeito. Então, agradeço aqui a presença de vocês. Muito obrigado aí pelas perguntas, muito obrigado aí pela atenção, viu? Valeu, pessoal.